Então, vamos ver logo essas algumas relações que a gente usa para, alguns símbolos, melhor dizendo, que a gente usa para relacionar conjuntos, tá bom? Primeiro passo, o que é um conjunto, né? Matematicamente falando. A gente vai representar um conjunto, pessoal, sempre dessa forma aqui, ó. Tá bom? A, B, C, D, E. Por exemplo, eu posso ter um conjunto, certo? Ó, 1, 2, 3. Isso aqui é um conjunto, certo? Por quê? Porque eu associei três números, certo? E coloquei eles como se fosse um conjunto ao meu bel prazer, certo? Isso aqui é um conjunto. Aqui em cima ele disse, ó, indica de conjunto por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, certo? Ó, toda vez que você for indicar um conjunto, você vai colocar aqui na frente, ó. Você vai colocar, peraí. Você vai colocar assim, ó. A igual, certo? Pronto. Esse A vai ser o nome do conjunto, certo? O conjunto ele vai ser sempre representado por uma letra maiúscula, certo? Pode ser A, pode ser B, pode ser C, certo? Nunca letra minúscula, certo, pessoal? Vocês nunca vão ver um conjunto representado por uma letra minúscula, tá bom? Sempre vai ser uma letra maiúscula. A primeira coisa que vocês têm que saber é isso. Quando eu vou representar um conjunto, eu vou chamar o conjunto de A, B, C, D, E, F, G, ou seja, sempre representado por uma letra maiúscula, certo? Elementos é cada objeto de uma coleção. Por exemplo, aqui são os elementos, ó, 1, 2 e 3, certo? O que é elemento? São aquilo que faz parte do conjunto, certo? Isoladamente. Aqui, normalmente, ó, ele colocou aqui, ó, indica-se um elemento por uma letra minúscula. Se for letra, tá bom? Se dentro do conjunto tiver números, aí não existe número minúsculo, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, o nome de um conjunto é dado por uma letra maiúscula e os elementos, se for letra, vai ser dado por uma letra minúscula. Só que, muitas vezes, a gente não vai ver letras, né? A gente vai ver números também. Então, se for número, você não tem que se importar se é maiúsculo ou minúsculo, não existe número maiúsculo ou minúsculo. Porém, se a gente estiver falando de um conjunto formado por letras, por exemplo, o conjunto B, certo? Fazer aqui o conjunto B, ó. Esse conjunto é o A, C e E. Tá aí, ó. Eu vou representar esse conjunto com o nome dele, o conjunto, certo? Vai ser dado por uma letra maiúscula, certo? Já os seus elementos, se for uma letra, vai ser dado por letras minúsculas, tá bom? Isso aqui é tudo burocracia, certo? Só uma introduçãozinha mesmo para que vocês entendam o básico de conjunto, tá bom? E a primeira relação que nós vamos ter é a relação de pertinência, tá bom? O que é essa relação de pertinência? Eu não gosto muito, pessoal, de falar de relação de pertinência sem falar do que é conjunto, o que é subconjunto, tá? Mas para início de conversa, o que é pertinência? Você sempre usa esse símbolo para indicar se um elemento pertence ou não a outro conjunto, certo? Vou apagar aqui tudo. Prestem atenção nisso aqui, pessoal. Por favor, isso aqui é importante, porque tem questões específicas só que tratam só dos símbolos, tá? Então, vamos lá. O que é o pertence e não pertence? Por exemplo, eu vou ter aqui o conjunto, vou fazer dois conjuntos aqui, certo? Conjunto A, tá bom? Vou colocar aqui os elementos 1, 2 e 3, né? Aquele mesmo conjunto que eu tinha feito, certo? E vou fazer também o conjunto B, tá bom? O conjunto B vai ser 4, 5 e 6. Pronto. O símbolo de pertence, não pertence, ele é apenas para indicar se um elemento pertence ou não àquele conjunto. Por exemplo, eu posso dizer aqui que o elemento 4 pertence ao conjunto B. Ó, estou querendo dizer que o 4 está no conjunto B, certo? 4 pertence a B. Coisa bem besta, né? O 4 não está lá dentro do B, então 4 pertence a B. Já se eu fosse dizer, por exemplo, o elemento 1, o elemento 1 não pertence a B. Ó, por quê? Porque o elemento 1 não está lá dentro de B, né? Isso é meio óbvio. Então, você olha aqui para o conjunto B e você vê que o 1 não está lá dentro. Logo, se o 1 não está lá dentro, ele não pertence ao B, certo? Bem óbvio isso aqui. Alguém deve estar, alguns podem estar achando muito besta e tal,
Só que muita gente erra isso aqui porque eles não sabem diferenciar esses dois símbolos do contém e não contém, certo? Mas eu vou logo dizer para você, dar logo um spoiler. A diferença básica é que o pertence só se refere a elementos, tá? Ó, elementos. Guardem isso. Então, se eu estou falando de elemento, eu uso esses dois sinais, ou esse ou esse. O pertence para indicar que o elemento está dentro daquele conjunto, e o não pertence para indicar que o elemento não está dentro daquele conjunto. Entenderam? Ó? O 4 pertence a B, porque o 4 está dentro de B. 1 não pertence a B, porque 1 não está dentro de B. Ó. O 1 está dentro de A. Então, eu poderia dizer que 1 pertence a A, né? Poderia dizer, por exemplo, no caso aqui, que 1 pertence ao conjunto A. Ficou claro isso aqui, pessoal? Sim. Lembrem-se que matemática é como uma escada, certo? Então, cada degrau, às vezes é muito fácil você subir um degrau, difícil é você subir uma escada como um todo, né? Então, cada detalhezinho desse que eu tô falando é muito importante. Pode parecer besteira para alguns, mas guardem tudo que eu falar, certo? Lembrem-se, pertence, a parte mais importante. Pertence, não pertence, é utilizado para relacionar elementos, está ali circulado, ó. Elementos de um conjunto, certo? Elementos com os conjuntos. Vou até circular os dois, elementos com os conjuntos, certo? Ó, elemento para um conjunto, elemento para um conjunto. Elemento é o que está dentro, conjunto é a letra maiúscula que está fora. Tá ok? Ok, então vamos para frente, certo? Você já print ou foto, pelo menos essa parte aqui, ó, é importante. Essa parte, a parte amarela ali. Eu vou mandar esse PDF para vocês também, tá? Vamos lá. Aqui ele vai fazer uma representação dos conjuntos, certo? O que é um conjunto finito, conjunto infinito, certo? Primeiro, a representação de conjunto ela é dada em chaves, certo? Sempre em chaves. Eu, pessoal, não vou escrever chaves porque eu tenho uma dificuldade medonha de fazer. Então, algumas vezes eu vou colocar parênteses mesmo, certo? Não é certo, tá? Mas é porque para fazer aqui na tela é ruim pra caramba, certo? Com o mouse, da forma como foi, é quase possível, certo? Para mim dá não. Mas a representação correta de um conjunto sempre é assim, ó. Você vai ter o conjunto A, por exemplo, aí você abre chaves, certo? Isso aqui é para ser uma chave, igual essa ali, aquela desenhadinha. Aqui dentro você coloca os elementos, certo? Então, a gente tem três tipos de conjuntos, né? Na verdade, dois tipos, né? Um conjunto finito, que é um conjunto que tem fim, e um conjunto infinito, que é um conjunto sem fim, certo? Aí ele vai ter sempre essas reticências no final, tá bom? Aqui, ó, no item C, ele colocou conjunto U de números pares primos positivos, certo? Aí aqui ele colocou o conjunto dos pares primos positivos. É um conjunto unitário. O que é um conjunto unitário? Só tem um elemento, né? Tá bom? Então, vamos lá. A gente pode ter um conjunto finito, que tem fim, um conjunto infinito, que é um conjunto sem fim, e um conjunto unitário, que seria um conjunto finito. Por isso que ele não colocou nenhum nome aqui, tá? Porque um conjunto unitário, obviamente, ele tem fim, então ele está dentro do conjunto infinito, certo? O que isso aqui é importante para vocês saberem? Quando a gente vai ter algumas questões que vocês vão formar conjuntos, tá, pessoal? Vocês vão ter que escrever um conjunto. E muitas vezes vocês têm que saber, claro, você tem que saber a representação, né, de um conjunto na prova de vocês, do IF, né, não vai ser necessário isso. Mas está dentro aqui da disciplina também, tá bom? Mas na prova do IF vocês não vão ter que escrever conjuntos assim não, certo? Mas para vocês entenderem a matéria, vocês têm que saber, tá bom? Então vamos lá, vamos para frente. Isso aqui é bobagem, né? A definição de conjunto finito e infinito vai ficar mais claro quando nós construirmos eles, tá? Ó, aqui o diagrama de Venn, né? Pessoal, tem algumas coisas aqui desse PDF que eu não vou, eu vou explicar por fora também, tá? Não é tão perfeito, não. Aqui ele já pulou para o diagrama de Venn, mas antes disso eu vou dar aqui uns exemplos aqui, tá? Por exemplo, eu poderia escrever aqui um conjunto, tá? Mais na frente ele vai fazer isso, mas quero dar logo um exemplo, só para vocês entenderem aqui a diferença.
se eu tivesse assim um conjunto A, certo? Tal que A é menor, não, perdão, A não. Tal que X é menor ou igual a 4, certo? Eu tenho aqui um conjunto. Um conjunto A tal que X é menor ou igual a 4. E eu também digo que o A pertence aos naturais. Isso aqui, pessoal, vocês vão ver demais, certo? Essa representação aqui que eu estou fazendo, tá bom? A representação, como escrever um conjunto, tá? A diferença é que esse A pertence aos naturais vai vir lá na frente, tá bom? Para eu poder explicar isso aqui melhor para vocês, fazer essa construção de conjunto, eu vou ter que fazer uma breve introdução dos conjuntos naturais, inteiros, reais e racionais. Então, eu vou parar aqui a compartilhamento de tela e vou compartilhar o quadro branco, tá? Com vocês. Ó, vamos lá. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Ó, Sim. no caso do... Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos lá. Quem aqui sabe... O primeiro conjunto que a gente tem, no caso, né, é o conjunto dos números naturais, certo? Quem aqui pode me dizer o que seriam os conjuntos naturais? Alguém tem alguma ideia? O que seriam esse Conjunto de conjunto? números somente com números positivos. Perfeito. Conjunto com apenas números positivos, né? Não necessariamente positivos, porque o zero também está dentro, mas a definição está parcialmente correta. Ó, se eu falar números positivos, viu, seria os naturais com com asterisco. Quando vocês virem isso aqui, significa que o zero está fora, tá? É os naturais menos o zero, certo? Esquecer os naturais menos o zero, tá bom? Mas a definição está quase perfeita. Então, o que seriam os números naturais? Seriam os números positivos, certo? Todos eles. E o zero mais os positivos, basicamente, tá bom? Então, é o 0, 1, o 2, o 3, certo? Até o infinito. Então, os números naturais seriam mais ou menos isso aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Aí entra aquelas reticências lá, ó, que eu tava falando, né? Esses 3 parecem mais os 5. Ó, 3 e as reticências. Por quê? Porque ele vai até o infinito. Se eu vou contar aqui, vai até 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito. Não tem fim, né? Então, os números naturais é um conjunto o quê? O conjunto deles é um conjunto infinito, né? Tá bom? Beleza? Ok. Então, tudo claro, né? Os números naturais são números positivos, inteiros, que eles não são quebrados, tá? E vai até o infinito, tá bom? Pronto. Vamos agora para o segundo conjunto que tem. O segundo conjunto que a gente vai ter vai ser o conjunto dos números inteiros, certo? O Z. Representado pela letra Z, tá? Deixa eu botar aqui. Tá difícil de escrever, mas enfim, é o Z, certo? Conjunto dos números inteiros. Quem sabe me dizer a diferença dos números inteiros para os números naturais? Qual a diferença básica entre eles? O que um tem que o outro não tem? Números negativos. Exatamente. Os inteiros, ele vai ter a adição, ele é os números naturais, mais os números também negativos, certo? Ou seja, vai ter o menos 1, menos 2, menos 3, certo? Até o infinito. Então, se eu fosse escrever o conjunto dos números inteiros, ficaria assim, ó. Seria o 0, deixa eu só ajeitar isso aqui, pronto. Seria o 0 aqui no meio, ó, 0, aí teria 1, o 2 até o infinito. Tá horrível isso aqui. Eu não sei, eu tô falando para vocês que eu não sei fazer chaves, é triste. Vou colocar aqui um parênteses, pessoal, porque senão vai ficar ruim. 1, 2, aí 3, até o infinito. Aí seria 0, menos 1, menos 2, até o infinito. Certo? Tá horrível isso aqui. Tá? Mas tá aí, ó. Tá aparecendo um 10 ali, não tá aparecendo a vírgula, mas tá aí, pessoal. Seria os positivos mais os negativos, certo? Os inteiros. A gente teria a junção dos números negativos mais os positivos. Logo, ele também é um infinito, certo? Os números inteiros é um conjunto de números infinitos, certo? Tanto positivos como negativos. O que é interessante é que são dois infinitos, tá? Sendo que os inteiros é um infinito maior do que o infinito dos naturais, vocês concordam? Ó, porque enquanto os inteiros são os infinitos positivos e negativos,
Os naturais é o infinito só positivo. Então, ainda que o infinito não tenha fim, chega a ser até um absurdo eu dizer que tem um infinito maior do que outro. Mas tem, né? Os inteiros é um infinito maior do que os naturais, tá bom? Inclusive, quando eu fiz matemática, quando eu fiz a matemática lá no UFC, o primeiro trabalho que o professor fez foi que nós aprovássemos que os números infinitos eram maiores do que outros, né? Os conjuntos. Ninguém conseguiu, claro, né? Mas que era primeiro dia de aula, mas vamos lá. Então, pessoal, vocês entenderam aqui os inteiros, certo? Os inteiros são os naturais mais os negativos. Depois dos inteiros, também tem os racionais, certo? A gente vai ter os números racionais. Qual a diferença dos racionais para os inteiros? O que acrescenta? Sempre acrescentando algo, né? E o que os naturais acrescentam em relação aos inteiros? Quem pode falar? Frações, dízimas periódicas, números também, eu acho que. Como é o nome? Decimais também. Sim, sim. Frações, dízimas periódicas, números decimais, que na prática são a mesma coisa, né? Ou seja, são divisões que vai dar um número não exato, né? Você tem uma divisão aqui, por exemplo, 5 por 2, não vai dar um número inteiro. Então, vai dar o quê? Um número racional, vai dar 2,5, né? Então, números decimais, né? Frações, né? Será 3 quintos. Frações que, no caso, são frações que não não vão dar um número inteiro, né? Dízimas periódicas também, certo? 2,6767, enfim, deixa eu até... ia botar 266, só que ia ficar muito esquisito, né? Vou botar 2,555 até o infinito, certo? Então, os racionais, eles vão incluir essas divisões não exatas, certo? Ou seja, divisões que não vão dar um número inteiro, tá bom? Logo aí é um infinito maior ainda, tá bom? Os racionais são um infinito maior, ainda maior do que os inteiros, tá bom? E por último, na verdade, tem mais dois conjuntos, tá? Que vai cair pra gente, eu não vou aqui também ficar perdendo tempo com coisa que não vai cair pra gente, tá bom? Ou seja, eu não vou perder tempo com números complexos, tá bom? Não cai pra gente. Mas aí tem um conjunto separado. Eu vou botar aqui. É o conjunto dos números irracionais, certo? Quem pode me dizer o que está dentro desse conjunto? Se alguém souber, né? Alguém pode me dizer? Dízimas Ó, não periódicas? perfeito. Dízimas não periódicas. Dentro dos irracionais, a gente tem as dízimas não periódicas, certo? Que são o quê? São aquelas divisões. Na verdade, divisões não. Divisão só vai dar dízimas periódicas se ela já vier de um não periódica, se ela já vier de um número irracional, tá bom? Os irracionais são aquelas raízes que você não consegue calcular, tá bom? Raiz de 2, por exemplo, né? Acho que alguém vai dizer, mas eu sei calcular a raiz de 2. Faça aqui na calculadora, ela vai me dar um valor. Não, ela não vai dar o valor da raiz de 2, tá? Ela vai dar um valor aproximado. Você nunca consegue calcular a raiz de número que não existe, a raiz, certo? Você não consegue, é impossível. A gente chega no valor bem perto, mas nunca chega lá, tá bom? Então, todas as raízes de números que não existem estão aqui, ó. São os irracionais. Ou seja, eu não consigo racionalizar, não consigo resolver, não consigo calcular, tá bom? Por isso que eles são irracionais. Esses aqui são divisões, vai dar uma coisa, né? Vai dar uma fração, mas é racional, eu consigo calcular. Isso aqui é o valor mesmo, tá bom? Se eu dividir 3 por 5, vai dar o quê? Vai dar um valor aí, porém esse valor é real. Quando eu calculo raiz de 2, eu nunca chego na resposta. Então vai dar uma dízima não periódica, não se repete, não tem fim e não se repete. Eu não sei qual vai ser o próximo número da fila, certo? Vai ser 1,41, aí bota outro número e assim vai até o infinito, certo? Então dízimas não periódicas, certo? Que seriam as raízes, tá bom? Vou até colocar aqui, ó. Vou fazer uma representação, por exemplo, 1,687 até o infinito. O número π, certo? Vocês vão ver o número π, ele é um número irracional também, tá bom? Ou seja, ele não tem como calcular, tá certo? Então, os irracionais seriam as dízimas não periódicas, raízes e o número π. Sendo que tudo isso é a mesma coisa, tá? Tudo isso aí vem de uma raiz que não dá para calcular, tá, pessoal? Só para deixar bem claro.
Só que eu tô falando que são 3 coisas, porque na prova, para vocês não ficarem raciocinando demais. Vocês virem dízimas não periódicas, número π ou raiz é irracional. Raiz assim, né? Raiz de número que não existe, tá, pessoal? Se fosse a raiz de 4 ela existe. Então, cairia dentro dos naturais inteiros, né? Tudo bem? E por último, a gente tem os reais, certo? Que é o conjunto, tipo, beleza, eu não consigo calcular esses caras aqui. Porém, eles existem, né? Eles existem, são números reais, certo? Eu não consigo calcular eles, mas eu consigo usar eles na matemática. Em problemas, eu consigo. Eles existem, tá? Eles não são um absurdo, certo? Tá bom? Então é isso aí. Aqui nós temos a representação dos conjuntos numéricos, certo? Aqui são os principais conjuntos que vão cair para vocês. Os complexos não vai cair porque está fora da matéria de vocês, tá bom? Então eu não vou explicar. Seriam as raízes de números negativos, né? Os números complexos. Aí vai ter uma parte real e imaginária. Mas isso não cai, então não precisa se preocupar. Tá bom? Beleza. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tudo bem. Tá tudo tranquilo? Qualquer coisa, eu sou muito compreensivo, tá? Se tiver qualquer coisa que eu não entender, qualquer pessoa, não entendi aquilo ali, pode falar de novo, ou então, pode falar um pouco mais lentamente, eu falo também, tá certo? É tranquilo mesmo. Quem já teve aula comigo, ou presencial, ou à distância, sabe como eu sou, não tenho isso não, beleza? Até porque eu fui sempre um aluno muito tímido, então eu tinha dificuldade de me expressar, eu sofri muito com isso, então não quero que ninguém sofra não, tá? Beleza? Pois vamos lá. Qualquer dúvida, estou aqui, tá? Vou agora compartilhar nossa aula lá. Pronto, vamos lá, né? A gente estava vendo isso aqui. Pois bem, para a representação dos conjuntos, pessoal, tem algumas maneiras de nós fazermos isso, certo? Por exemplo, eu vou escrever aqui um conjunto, deixa eu até aproximar mais para ficar maior. Se eu tiver aqui o conjunto A, certo? Eu vou dizer o seguinte, A pertence aos naturais, certo? Tal que, aí eu coloco assim, ó, x é menor ou igual a 2. Pronto. Não, x menor ou igual a 2. Não, x menor ou igual a 5. Pronto. X menor ou igual a 5. Tá aí, ó. Só um conjunto. Certo? Isso aqui seria, pessoal, uma fórmula para eu escrever um conjunto, tá? Estou fazendo essa fórmula aqui para que vocês tenham noção de como é que cairia na prova essa coisa aqui de conjunto finito, tá? Por exemplo, esse conjunto aqui, se eu fosse escrever ele, a primeira coisa que vocês têm que saber é a leitura. A representa o quê que nós já vimos? Esse A representa o conjunto. Então, é um conjunto, ó, porque não é uma letra maiúscula. Então, o primeiro passo que vocês vão fazer é o seguinte. Vocês vão pegar aqui e vão colocar A é igual. Aí vocês vão começar a escrever o conjunto de vocês. Esse conjunto é natural ou é inteiro ou é real? É natural. Se ele é natural, ele entra dentro daquela categoria que eu falei para vocês. Só são números positivos e inteiros, tá? Ó, números positivos, certo? Então, não vai entrar número negativo nem número quebrado também, tá? Beleza? Aí ele diz o seguinte, ó, tá o quê? X é menor do que 5. Esse símbolo aqui, vocês devem ter já alguma noção, né? Quando a abertura, ó, estiver, certo? Vamos relembrar isso aqui, ó. Quando vocês tiverem a abertura para uma coisa, significa que essa coisa é maior do que a outra, certo? Ficou meio esquisito, né? Mas, por exemplo, ó, aqui eu estou dizendo que x é maior do que 10. Por quê? Porque a abertura está para o x, certo? Se eu colocasse assim, ó, x e 8, que eu estou querendo dizer o quê? Que o 8 é maior do que o x, né? Ou que x é menor do que 8. Não é isso? Porque a abertura vai estar sempre para o maior, certo? A abertura vai estar sempre para o maior. Então, essa primeira
essa primeira relação eu vou ler da seguinte forma: x maior que 10. E essa segunda é o x menor do que 8, né? Beleza? Acredito que você já tem você já deve ter visto aqui em equações, né? Mas aqui x maior do que 10 e x menor que 8. Quando eu tenho esses traços embaixo, aí já só muda que eu estou querendo dizer que o x aqui, primeiro, pode ser maior ou igual a 10, certo? Esse traço significa igualdade, certo? Então, aqui eu estou querendo dizer que o x é maior ou igual a 10, tá? Pode ser tanto maior quanto igual. E embaixo da mesma forma, eu estou dizendo que o x pode ser menor ou igual a 8, tá bom? Tudo bem? Ok. Sim. Então, vamos lá. Para escrever esse conjunto, a gente já sabe do quê? A gente já sabe que ele pertence às naturais. Aí eu vou fazer o seguinte, vou escrever aqui, ó. Tal que... Ah, outra coisa. Esse traço aqui, ó, vai estar mais na frente, vai explicar bem direitinho. Esse traço significa tal que. É só isso. Tá bom? Na matemática, muitas vezes a gente não... Ó, o é significa pertence, tá? O matemático ele é preguiçoso. Ele já faz tanto cálculo que ele não quer mais ficar perdendo tempo escrevendo nada, entendeu? Então, quando vocês virem um traço assim, vai ser o tal que. Quando vocês virem um é pertence, né? Então, a gente é preguiçoso mesmo, tá bom? Para não precisar ficar escrevendo demais. Aí, vamos lá, tal que, aí deu essa relação. No final das contas, pessoal, o que é importante para vocês quando vocês virem uma fórmula dessa de conjuntos? Apenas duas coisas, certo? Eu praticamente ignoro tudo, eu só presto atenção em duas coisas, tá? Ó, quais são? O tal que não precisa mais, você já sabe o que significa tal que. O que vocês têm que prestar atenção é só nisso aqui, ó. Só nessa relação e nisso aqui, ó. Vocês têm que saber a que conjunto pertence e qual é a relação desse conjunto, certo? Tudo bem? Por exemplo, nesse caso aqui, ele pertence às naturais. E a relação que ele vai dar é essa aqui, ó. Que o x é menor do que 5. Então eu pego, beleza, menor do que 5 tem quem? Ah, menor ou igual. Então eu vou começar pelo 5. Por quê? Porque aqui também inclui o 5, tem esse igual, ó. Tá bom? Se x é menor do que 5, na verdade eu tô falando errado, né? Eu tô falando errado. Isso aqui é x maior ou menor do que 5, pessoal? Como é a leitura certa disso aqui? X é maior ou menor do que 5? Aqui, ó. Quem é o maior dos dois? X é maior que 5. Maior ou igual a X 5. maior do que 5. Isso, maior ou igual, perfeito. Então, vou fazer números maiores do que 5, né? E não menores. Então, eu vou começar pelo 5, aí depois vou para quem? Para o 6, né? Ó. E note, a abertura está para o x, então x é maior do que 5. Aí depois vem quem? O 7, o 8. Ora, pertence às naturais. Os naturais têm algum fim? Não. Então, se eu for fazer aqui os maiores do que 5, eu vou até o infinito, né? 9, o 10, até o infinito, tá? Então, não tem por que fazer. Tá aí, ó, que eu escrevi o meu conjunto, certo? Quem vai ser meu conjunto? Esse mesmo conjunto aqui, ó, A pertence aos naturais, tal que 5 é menor do que x é maior do que 5, ou 5 é menor do que x. Ó. Então, eu vou colocar todos os números, ó, maiores do que 5. Só que como a gente não é besta, né? Ninguém está pagando promessa, então a gente não vai fazer todos, né? Que é impossível, que são infinitos, que é natural, ó. Então vai até o infinito. Eu boto só as reticências. Escrevi o meu conjunto. Certo? Isso aqui seria uma forma de cair na prova para vocês, tá? Ele daria essa relação, né? Tem questões da prova sim, certo? Eu até separei algumas, eu não sei se eu separei essa, mas tem questões lá na prova de vocês, na apostila, que tratam exclusivamente de montar conjuntos, tá bom? E é muito bom vocês fazerem também a operação contrária. Vou botar vários exercícios para vocês fazerem isso aqui também, tá certo? A gente fez aqui a representação de conjunto finito, tá, pessoal? Perdão, conjunto infinito, né? Porque aqui no caso vai até o infinito. Se eu quisesse fazer uma representação de um conjunto finito, nesse caso aqui, ó, eu poderia fazer o seguinte, vou até só mudar essa relação. Se eu colocasse assim, ó, 5 maior ou igual a x, como é que ficaria? Como é que ficaria esse conjunto? Ó? Vou apagar aqui, tá? Ó,
Se eu quisesse escrever um conjunto dessa forma, o que eu iria fazer? Ó? Então, aqui eu já estou dizendo, eu vou mudar até a ordem aqui, vou botar porque senão vocês podem confundir. Vou botar x menor ou igual a 5, pronto. Tirar essa igualdade, para ficar igualdade de novo. Vamos lá. Como que ficaria esse conjunto, se eu fosse escrever? Ó? Eu colocaria A é igual. Só escrever. Nesse caso, x é menor do que 5. Então, eu vou pegar todos os números menores do que 5. Ó. Vai ser quem? O 4, o 3, o 2, o 1, o 0. Aí eu poderia colocar também quem, pessoal? Menos 1. Poderia ou não? Poderia. Eu poderia, mas aí aqui que entra isso aqui, ó. Aqui são o quê? Números do quê? Naturais. O menos 1 é natural? Não. Pronto. Então, nesse caso, eu não posso ir até o menos 1. Só vou até o 0. Entenderam? Por quê? Porque vocês têm que sempre notar essa primeira condição. Certo? Se é natural, então eu não posso pegar números negativos. Então, eu paro aqui. Certo? X menor do que 5. Seria qual esse conjunto? Ó? Seria o 4, o 3, o 2, o 1 e o 0. Parou no 0. Porque tem mais números para trás? Tem. Menos 1, menos 2, menos 3. Só que eles não são naturais. Certo? Entrariam caso esse aqui fosse A pertencesse aos inteiros, que não é o caso. Entenderam isso, não? Sim. Como aqui pertence aos naturais, eu não posso pegar números negativos. Então, parou aqui. Logo, esse conjunto aqui, ele é finito ou infinito? Finito, porque ele tem Finito. fim. Então, eu consigo ver o início e o fim dele. Acabou. Certo? Beleza? Note, pessoal, que isso aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês. É importante que vocês anotem, certo? Se tiverem anotando aí, anotem, tirem print. Mas eu vou passar exercício disso aqui, viu? Isso aqui não vai, eu vou fazer e vou passar mais exercícios. Quem não conseguiu compreender bem, não se preocupe não, eu vou fazer mais. Agora é interessante que vocês anotem, tá bom? Beleza? Vou para frente aqui. Deixa eu apagar, né? Então, pessoal, aqui são duas maneiras. Isso aqui vai cair na prova, escrever conjunto. Isso aqui cai demais, certo? É importante. Quem viu lá no quinto ano é a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Agora vamos ver o diagrama de Venn, certo? O que é diagrama de Venn? É só uma representação, pessoal, dentro de uma bola. Pronto, basicamente é isso. Certo? Eu vou dar aqui um exemplo. Aqui é o conjunto V das vogais, certo? Quem seria esse conjunto V? V, eu vou escrever aqui para vocês. Além doido aqui. Ó, o conjunto V, se eu fosse escrever daquela nossa forma, seria como? Seria A, E, I, O e U, né? Tá bom? Tá horrível minhas chaves aqui. Mas esse seria o meu conjunto V. Essa é a representação dele tradicional que a gente usa, né? Ó. Porém, a gente pode usar também essa representação como diagrama de Venn, certo? Que é basicamente colocar os mesmos elementos dentro de uma bola, certo? É isso mesmo, tá bom? Ou de uma bola, ou de um quadrado, né? Como ele fez aqui. Mas seria uma representação espacial, tá bom? Uma representação espacial, para vocês verem algumas, quando a gente for ver interseção, para ficar mais fácil de enxergar, tá bom? Então, aqui a gente tem um conjunto das vogais e P dos números primos positivos, né? Ó, certo? Aqui não tem nem todos os primos positivos, então essa aqui que ele falou tá errado, né? Aqui seriam os números primos positivos menores ou igual a 11, certo? Essa seria a representação mais correta, a definição correta desse conjunto, tá bom? Então, beleza, entenda. O que é diagrama de Venn? É uma representação espacial de um conjunto. Beleza? Vai ficar mais claro isso aqui quando a gente estiver fazendo interseção e união. Ó. Pronto. Aqui é a representação dos conjuntos. Representamos os conjuntos através de uma propriedade característica de seus elementos. Que é o que eu já falei para vocês. Ó. Tá aqui, ó. Aqui tá mais base lá. Mas o que ele tá dizendo aqui, ó? Conjunto V das vogais. X. Como é que se lê isso aqui? Quem pode ler para mim? Isso aqui não tem segredo, né, pessoal? A única coisa que vocês não sabem aqui é esse traço, que você já sabe o que significa. Ó. X tá o quê? X é vogal. Aí ele colocou A, E, I, O, U. Certo?
Embaixo, ó, x, aí eu traço, tá o quê? X é um número primo positivo. Como eu falei para vocês, ó, se ele é um primo positivo, para quem não lembra, pessoal, números primos são aqueles números que a gente usa na MMC, tá? São números que não são compostos por outros números. Em outras palavras, eles não dividem por nenhum outro número, senão eles mesmos. Tá bom? E 1, claro, né? 13. Esses números aqui, ó, são os números primos, tá, pessoal? 17, 19. Eu não sei se nem esqueci algum, mas esses aqui são os principais primos, tá bom? O que são os primos? São aqueles números que não dá para dividir por nenhum outro, senão eles mesmos em 1, tá bom? São números que não são compostos, em outras palavras. Pois bem, aí ele disse aqui, ó, x é número primo positivo. Aí ele colocou ó, o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Isso aqui é um conjunto infinito porque tem infinitos números primos, tá? Se alguém conseguir fazer uma fórmula de encontrar os números primos, vai ganhar o prêmio Nobel da Matemática. Até hoje ninguém conseguiu. Ó, C, conjunto U dos números pares e primos positivos. Ó, x tá o quê? X é um número par primo positivo. Quem é o único número primo que é par? É o 2. Por isso que ele colocou só o 2, ó. Porque não existe nenhum outro primo par, tá? O único número primo e par é o 2, tá bom? Certo? Então, isso aqui são algumas representações de conjuntos, né? Só para que vocês fixem melhor na mente, certo? Os conjuntos, a escrita, né? As propriedades dos conjuntos, tá bom? O que são conjuntos iguais? Isso aqui é importante, porque alguns tem uma prova, pessoal, de vocês, tem uma prova, acho que é 2000 e... A última prova que teve presencial, caiu uma questão dessa aqui, tá? Teve gente que errou. Triste. E eu acredito que vocês vão ver porque que é errado, né? Não é tão fácil, não, mas... O que são conjuntos iguais, ó? Conjuntos iguais são dois ou mais conjuntos que possuem os mesmos elementos. O pessoal erra porque eles, por exemplo, esses dois conjuntos aqui são iguais, ó. Independente deles terem a ordem estar diferente, eles têm os mesmos elementos, entendeu? Eles são iguais, certo? O primeiro é 1, 2, 3, o segundo é 3, 1, 2. São os mesmos elementos, então são iguais, independente da ordem que aparece, tá? Aí ele vai dizer, a repetição de elementos não altera o conjunto e a ordem também não altera o conjunto. Como assim? Tipo, o C aqui, eu tenho 3 Cs. Essa representação aqui não é correta, entendeu? Eu não preciso colocar 3 Cs, eu posso colocar 1, tá bom? Aqui eu tenho 2 Es, não precisa colocar 2 Es, basta eu colocar 1, certo? Esses dois conjuntos são iguais, porque se eu repetir um elemento várias vezes, ele não vai, tipo, não vai mudar o conjunto, tá? Beleza? Imagine, sempre pensem nisso, um conjunto só precisa ter um elemento uma vez, tá? Não precisa, se você repetir 3 vezes, isso aqui é redundante, não tem necessidade, tá bom? Então, a repetição dos elementos não altera o conjunto e a ordem também não altera o conjunto, tá bom? Logo, GOL é igual a GLOGO. Por quê? A ordem está diferente, porém os elementos são os mesmos. Para ficar até mais claro isso aqui, se eu fosse representar isso aqui num diagrama de Venn, ó, primeiro, GOL, como é que ia ficar em diagrama de Venn? Ó? Ia representar o G, o O e o L, né? Esse segundo conjunto aqui eu ia representar como? Eu tenho o L, ó, o L, o O e o G também. Ah, mas o O se repete 2 vezes. Mas eu não vou botar 2 vezes aqui, não tem necessidade, tá? Então, ó, são o mesmo conjunto, tá certo? Isso aqui é importante. A repetição não vai alterar, nem mesmo a ordem altera, tá bom? Beleza? Vamos lá. Ó, conjunto unitário apresenta um único elemento. Aquele lá do par, né? Ó. É azul, é só um elemento, ó, certo? E o segundo, aí x tal, que x é número... Eles não têm outra ideia, né? Esse cara aqui de fazer número conjunto unitário. A única ideia que eles tiveram foi essa aqui do 2, né? Que é o número primo par positivo. Mas o que é um conjunto unitário? É um conjunto que só tem um elemento. Tá certo? O que é um conjunto vazio? É aquele que não tem elemento nenhum. Ele vai ser representado de duas maneiras. Pessoal, ó, tomem cuidado com isso aqui, viu? Muita gente erra em prova. Por quê? Se na prova aparecer sempre um conjunto vazio, vai ser de uma forma ou de outra. Certo? Isso aqui
é vazio. Isso daqui é vazio, tá bom? Só que teve uma prova que caiu assim, ó. Não foi do IF, mas foi uma prova de vestibular. Caía desse jeito aqui, ó. Isso aqui é um conjunto vazio? Que isso aqui é o conjunto vazio ou não? Quem sabe me dizer? Não é. Não é. Que tipo de conjunto é esse? É um conjunto, ó, unitário. Unitário. Faz Por sentido. quê? Oi? Faz sentido. Sim, porque, pois é, o que é a representação de conjunto unitário? É uma chave com qualquer coisa lá dentro. Pronto. Uma coisa, perdão. Pois é. Pronto. No caso aqui, isso aqui é um conjunto unitário. Aí a galera, mas tá aqui o vazio. Acho não, mas nesse caso, o vazio, ele não tá como se fosse o vazio, ele tá como se fosse um elemento, que tá dentro das chaves. Então aqui é um conjunto com uma coisa dentro. Logo é um conjunto unitário, tá? Vazio, ou é a chave sem nada, ou é representado só pelo vazio. Acabou. Beleza? Qualquer outra representação já não é mais vazio, certo? Ficou claro isso? Vamos lá. Sim. Conjunto universo, né? O que é conjunto universo? Essa é a definição aqui, pessoal. A gente vai usar muito quando a gente vai fazer operações de conjunto, certo? Conjunto universo limita todos os elementos que podem ser soluções de um estudo. Por exemplo, suponha que foi feita uma pesquisa num colégio, tá? Vamos fazer uma pesquisa no colégio aí de algum de vocês. Aí tem as turmas, né? Tem primeiro, segundo, terceiro ano, nono ano, oitavo ano. Então, o conjunto universo, eu vou fazer uma pesquisa no colégio, o universo da minha pesquisa são os alunos. Porém, dentro desse universo existem vários subconjuntos, que seriam o quê? As turmas. Primeiro ano, segundo ano, nono ano, né? Então, o conjunto universo seriam os elementos que eu estou limitando. Eu não vou fazer uma pesquisa na cidade toda, estou fazendo só no colégio, certo? Então, o meu universo seria o colégio, os alunos do colégio. Entenderam? Então, quando a gente fala de conjunto universo, é porque você vai fazer um estudo em determinado local. Aí, esse local é meu universo, certo? Sendo que dentro desse local vão ter subconjuntos, né? Vão ter alunos de determinadas classes, séries, enfim, certo? Mas a definição de universo é essa. Como eu falei para você, vai ficar mais claro quando nós estivermos fazendo problemas, tá bom? Pronto, agora veio o conceito aí, que era importante. O conceito de subconjunto, tá? Esse conceito aqui é muito tranquilo, tá? É muito fácil de se entender. Ó, A é subconjunto de B se somente se todos os elementos de A pertencerem a B. Podemos dizer a mesma coisa de 4 formas diferentes. Pessoal, o que é um subconjunto, certo? É isso aqui, ó. Eu tenho aqui o conjunto A, certo? Vou dar aqui um exemplo, porque sempre é um exemplo que é mais fácil de visualizar. O conjunto A é A... Não, vou botar números, eu prefiro números. O conjunto A é 1, 2, 3, certo? O conjunto B é o quê? É 1, 2, 3, 4 e 5, certo? A pergunta que não quer calar. O A, os elementos de A é 1, 2 e 3, certo? Os elementos de B tem o 1, 2 e 3, que são os mesmos de A, com mais o 4 e o 5. Nesse caso, como o A tem todos os elementos que estão dentro de B, eu posso dizer que o A é subconjunto de B. Ou seja, o A está dentro de B. Que acontece exatamente isso aqui, ó. Se eu fosse escrever o A, aqui dentro é 1, 2, 3. O B tem o próprio A, que é 1, 2, 3, mais o 4 e o 5, certo? Logo, o A é subconjunto de B. Satisfaz justamente isso aqui que ele está dizendo, ó. A é subconjunto de B somente se todos os elementos, notem isso, ó, todos os elementos pertencerem a B. Então, o A é subconjunto de B somente porque todos os elementos de A estão aqui dentro do B. Se o A tiver, sei lá, um elemento aqui a mais, se eu colocasse aqui
o 8. Pronto, ele já não seria subconjunto mais. Ah, mas ele tem o 1, 2 e o 3, ó, tá quase todinho dentro. Sim, mas o 8 não tá dentro. Se não tem o 8, então ele não é subconjunto. Acabou. Entendeu? Para ele ser subconjunto, ó, isso aqui é mais importante de tudo, ó. Todos os elementos de A tem que estar dentro do B. Certo? Todos, sem exceção. Beleza? Então, se for 1, 2 e 3, ele vai ser subconjunto. Oi? Certo. Não, disse certo. Certo. Sim, sim, sim. Pois é. Aí aqui algumas representações, né, que ele dá aqui, ó. Olha, meu Deus, pulei foi tudo aqui. Nesse spoiler aí dos exercícios. Deixa eu ver, a gente tá aí com a página, hein? Pronto. Então, A está contido em B, né? Vou apagar aqui, deixa eu só apagar essa sujeira aqui. Ó, então ele vai... Tem 4 maneiras de a gente dizer que um A é subconjunto de B, ó. Primeira maneira, A está contido em B. Note, pessoal, que aqui mantém aquela mesma coisa que eu falei para vocês, a abertura. Ó. Se o A está contido em B, quem é o maior? É o B, ó. Então, a abertura vai estar para o B, ó, certo? Esse símbolo aqui também é a mesma coisa, a mesma lógica, tá? Abertura sempre para o maior. Logo, o B, ó, é o conjunto grande. E o A é subconjunto, é um conjunto pequeno dentro do B. Certo? A está contido em B. Depois ele diz, ó, B contém A. Outra maneira de eu representar. O B contém A. O B é maior. Abertura para o B, tá vendo? É a mesma coisa isso aqui, ó. Só que aqui eu leio A está contido em B. E aqui, quando ele está invertido, eu digo que esse contém aquele. O primeiro contém o segundo. Dessa forma que eu estou dizendo que o primeiro está contido no segundo. Dessa forma, o primeiro contém o segundo. Aí também disse que A é subconjunto de B, né? Outra maneira de eu dizer. Ou seja, o A está todinho lá dentro do B. Ou, por último, que A é par de B. É um pedaço do B. Certo? Então, essas aqui são as 4 maneiras de a gente dizer que um conjunto está dentro de outro, tá? O A está contido em B, B contém A, e A é subconjunto de B, tá bom? Essa é a noção de subconjunto, certo? Essa é a definição. É um conjunto dentro de outro, tá? Quando eu falei, por exemplo, que os alunos de um colégio, de uma sala, são o quê? Subconjuntos do colégio, é por quê? Porque todos aqueles alunos são daquele colégio. O universo é o colégio, porém, eles são o quê? Um conjunto dentro daquele universo. São subconjuntos, tá bom? Eles estão no colégio, né? Só que o colégio compõe eles. Isso, exatamente. Aí vamos lá. Exemplo, ó. Escrever todos os subconjuntos do conjunto A. Isso daqui, pessoal, esse negócio aqui. Vai demorar uns 10 anos para a gente escrever todos os subconjuntos. Eu vou dar... Já tá resolvido aqui, né? Vamos lá. Eu vou fazer aqui, deixa eu compartilhar aqui o quadro branco. Que eu vou fazer com 3, que eu tenho preguiça de fazer esses 4 aí, tá? É cor demais. Eu vou dar uma fórmula para vocês no final, para vocês conseguirem calcular pelo menos a quantidade de uma maneira mais rápida, tá? Ó, eu tenho aqui um conjunto A, certo? 1, 2 e 3, certo? Deixa eu botar um parêntese ali antes. Eu vou usar parêntese, tá, pessoal? Aqui. O certo é chaves, mas eu vou usar parêntese para facilitar a minha vida, tá? Aí eu vou fazer agora os subconjuntos de A. Quem seriam os subconjuntos, tá? Os subconjuntos. Essa aula hoje é muito teórica, tá? É a aula mais teórica de matemática que a gente vai ver. Subconjuntos, vamos lá. Quem seriam os subconjuntos? Primeira coisa, eu posso ter subconjuntos de um elemento, certo? Então, eu posso ter aqui, por exemplo, o 1, certo? Só o 2 e só o 3, certo? Como assim? Se eu tivesse aqui o conjunto A, pessoal, só para vocês visualizarem. Ó. Eu tenho 1, 2 e 3, tá? Ó. Então, eu poderia ter um subconjunto só com 1. Poderia? Poderia. Poderia ter um subconjunto só com 3. E poderia ter um subconjunto só com 2. Certo? Seriam subconjuntos unitários. Eu também poderia ter um subconjunto ó, com 1 e o 2. Poderia não? Então, agora vamos fazer os subconjuntos também de 2 elementos. Quais seriam esses? O 1 e o 2, né? Ó, como eu botei ali já. Também poderia ter o 2 e o 3, né? E também poderia ter o 3, ops, o 3 e o 2, 1 e o 3, né? 1 e o 3. Concordam? Ó,
fosse pegar subconjuntos, eu poderia ter o 2 e o 3, ó. Poderia também ter o 1 e o 3. Não é não? Então, aqui são, Sim. ó, presta atenção. Primeiro é os subconjuntos com um elemento, depois com dois elementos, ó, um elemento, dois elementos. Sim. Tá faltando com quantos elementos? Com 3. Que eu acho que nem vai caber aqui nesse espacinho no quadro branco. Vai dar, vai caber. Que é 1, o 2 e o 3. Subconjunto com quantos elementos? 3 elementos. Os 3 juntos também formam um subconjunto, certo? Os 3 juntos também formam um subconjunto. Ou seja, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. As coisas meio malucas, né? Mas é verdade, tá? Tá faltando mais algum subconjunto? Que alguém aí que já sabe e queira dizer? Não. Tem o último subconjunto, pessoal, que faz parte de qualquer conjunto. Que é quem? O vazio. Certo? O vazio, ele também é um subconjunto de todo conjunto. Todo conjunto tem pelo menos um subconjunto, que é o vazio, certo? Todo conjunto sem exceção. Tá bom? Então, agora vamos contar quantos subconjuntos a gente tem no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, a gente tem um total de 8 subconjuntos. Nesse caso aqui, ó, com 3, certo? Com 3 elementos, nós temos 8 subconjuntos. É por isso que eu fiquei com preguiça de fazer aquele lá com 4. Eu só vou mostrar lá para vocês, tá? O com 4 seriam 16, certo? 16 subconjuntos. Mas por que isso aí? É porque os subconjuntos, pessoal, eles se comportam como se fossem uma potência de base 2, tá? Deixa eu apagar esse diagrama feio de Venn aqui. Tem uma formulazinha para você calcular o número de subconjuntos. Eu vou botar essa fórmula, chamar de NS. Anotem, tá? Ó. Número de subconjuntos é o quê? É 2 elevado ao número de elementos. Tá bom? Pronto. Com essa forma, você já calcula isso aqui de cara. Ó. Por exemplo, quantos elementos eu tenho aqui? 3 elementos, concordam? Pronto, 3 elementos. Então, vai ficar como? O número de subconjuntos seria o quê? 2 elevado à terceira potência. 2 elevado a 3 é quanto? É 8. 2 vezes 2 vezes 2. Acabou. Certo? Então, muito melhor do que vocês escreverem 1 a 1, se depender da questão, é vocês usarem essa fórmula, né? Ó, que aí vocês vão ter a quantidade de subconjuntos, tá bom? Beleza? Beleza. Pois tirem print aí e anotem, certo? Essa fórmula a gente vai usar. Já caiu em prova do IFCE. Pronto. Vou agora compartilhar aqui aquela apostila, não, aquela aula, né? Deixa eu ver. Tá aqui. A gente estava lá na frente, né? Deixa eu ver. Estávamos aqui, né? Aqui ele faz, ó. Agora vocês já viram lá, agora fica mais rápido, né? Ó. Escrever todos os subconjuntos do conjunto A. Ele tem 4 elementos. Eu já sei que ele vai ter quantos subconjuntos, usando aquela fórmula? 16. Por quê? Porque vai ficar 2 elevado à quarta potência. 2 elevado à quarta potência dá 16, tá? Mas aí ele fez 1 a 1. Primeiro ele colocou o vazio, né? Que é subconjunto de todo o conjunto. Aí ele colocou aqueles subconjuntos com um elemento. Do jeitinho que eu fiz, ó. Depois os com 2 elementos. Né, ó, mesmo jeito. Aí depois com 3, né, ó. E depois com 4. Se você contar todos eles aqui, você vai ver que vai dar 16 mesmo, né? Certo? Aí embaixo ele coloca a fórmula, né? A mesma fórmula ali que nós usamos, que é 2 elevado... Vocês estão enxergando, pessoal, aí? A fórmula lá embaixo? Sim, sim. Certo. Pois bem, tá aí, ó. Então, se A tem N elementos, A tem N elevado a N, 2 elevado a N subconjuntos, né? O N seria o número de elementos, tá? Ele botou um N aí no lugar de um E. Tanto faz, a fórmula é a mesma, certo? Tá bom? Então, vamos para frente.
Aqui é aquele botão dos exercícios aqui para nós fazermos, né? É bom, vamos fazer? Ó, uma coisa interessante, viu, pessoal? Que vocês têm que ter, toda vez que a gente estuda matemática é assim. Na teoria é uma coisa linda, fácil, tal. Aí quando vai para as questões, a pessoa desanima logo, muitos, né? Aí, bem isso, eu acabei de ver um negócio aqui tão besta, tão fácil, aí chega na prova e um negócio desse. Mas, mas é fácil, tá? Não é difícil, não. A gente só quer que a gente julgue os itens como verdadeiros ou falsos, tá? Vamos usar os conhecimentos que nós temos. O problema dessas apostilas, ó, que o cara não explicou direito, ele não explicou a diferença, sabe, pessoal? Ele simplesmente colocou as definições e não explicou a diferença. É por isso que muitas vezes a galera se dá mal estudando, porque parece que eles fazem de um jeito que não é para a pessoa aprender, é de um jeito mesmo para lhe ferrar. Vamos só relembrar aqui a diferença, tá? Ó, que eu só dei uma pincelada por cima, mas tem uma diferença brutal. Esse C, ele sempre é para relacionar subconjunto, certo? Subconjunto para conjunto. Nunca esqueçam. Em outras palavras, vai se relacionar dois conjuntos, certo? Enquanto é para eu relacionar um elemento em um conjunto, certo? Notem, prestem muita atenção nessa diferença. Por favor. O C, eu sempre vou relacionar o quê? Um conjunto ou subconjunto com outro conjunto. Enquanto eu estou relacionando um elemento e um conjunto, certo? O C é de subconjunto para conjunto, o E é de elemento para conjunto. Isso vai ficar mais claro agora que eu vou fazer esse exemplo aqui. Quem quiser, quem já tiver uma noção e quiser fazer, pode fazer à vontade, certo? Mas eu vou fazer aqui, vocês não têm a obrigação ainda de saberem. Depois que eu terminar, eu vou passar exercício para vocês fazerem, vocês vão sim ter a obrigação de fazer, tá bom? Mas por enquanto eu quero apenas que vocês, quem tiver muita dúvida ainda, só preste atenção. Vamos jogar aqui o item A. Ó. 1, ele pertence a... Vamos lá. Como é que eu sei que ele está falando do 1 como elemento ou como subconjunto? É bem simples. Se o número estiver só, ele aqui é um elemento, tá? Ó, se 1 estiver só, não tem nada ao redor dele. Ele é um elemento. Beleza? Se ele tivesse assim, ó, dentro das chaves, como está aqui embaixo, aí já passou a ser um conjunto. Tá bom? Um subconjunto. Por exemplo, esse primeiro caso aí, ó. Isso aqui é verdade. Tá bom? Por que é verdade? Porque ele colocou 1 pertence a A. E o 1 ele não está de chaves. Logo, esse 1 aqui ele é elemento. No momento que eu coloquei as chaves aqui ao redor do 1, ele passou a ser o quê, pessoal? Um conjunto. E conjunto não se usa se usa o quê? O C. Certo? É essa a pegadinha da questão. Certo? Quando a gente trata dentro das chaves, eu estou chamando essa coisa de quê? De conjunto. Certo? Se eu pego o que está lá dentro, coloco dentro de chaves, ele passou a ser o quê? Um conjunto. E conjunto se usa que letra? Essa letra aqui, de está contido ou de contém. Tá bom? Quando não está em chaves, eu uso pertence. Por quê? Porque eu estou dizendo, isso aqui não é um conjunto, isso aqui é um elemento. Fora de chaves, elemento. Com chaves, conjunto. Sem chaves, elemento. Então, eu uso pertence. Com as chaves, é um conjunto. Então, eu tenho que usar o contém, ou está contido, nesse caso aqui. Ficou claro isso, pessoal? Sim. Ó, o primeiro, ele está correto. Essa primeira afirmação é 100% correta. Por quê? Primeiro, o símbolo é o certo, né? Por quê? Porque daqui não tem chaves. Ok. Então, primeira coisa passou. Agora eu tenho que ver se ele realmente pertence. Um pertence ao A? Está lá dentro do A? Sim. Então, essa primeira afirmação é mais do que verdadeira. Por quê? Porque ele usou a simbologia correta e ele realmente está lá dentro. Já a segunda está 100% errada. Por que ela está errada? Porque não se usa pertence. Se usa qual nesse caso aqui? O Czinho. Entenderam?
Entendemos. Só se usa o pertence se for um elemento. Esse item C, é verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Falso. Falso. Falso, porque ele usou o contém, está contido, né? O item D, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Mais do que verdadeiro. Agora vem a pegadinha máxima, viu? O item E, verdadeiro ou falso? Esse daqui é uma pegadinha, vai pegar todo mundo. Assim, quem não for pega, só não vai ser pego porque eu tô dizendo aqui, né? Que é uma pegadinha. Mas esse item é uma pegadinha, pessoal. Quero que vocês chutem, pode chutar aí. O que vocês acham? Quem quiser, quem conseguir me explicar o porquê, melhor ainda. Ah, o item. Ah, é verdade, eu coloquei como falso. Verdade, desculpa, Guilherme. Eu botei como falso, mas é verdadeiro, né? Esse aqui foi mal. Eu falei verdadeiro, né, pessoal? Esse item D. Uhum. Ele é verdadeiro, tá? Tá, eu falei uma coisa e escrevi outra, né? Famosa burrice. Certo, o item é verdadeiro ou falso? O item é falso. É falso. O Guilherme tá certo. Mas alguém pode me explicar por que ele é falso? Porque parece que é uma contradição. Eu acabei de dizer aqui que quando tem chaves você bota o C, né? O que eu tô... Será que eu expliquei errado? Será que eu tô doido? O que será? Quem é que consegue identificar aí o erro? Sabe por que tá errado, pessoal? Porque aqui dentro, ó, como é que ele tá representado? Com ou sem chaves? O 2, 3. Com chaves. Com chave. Logo, se eu fosse usar esse símbolo aqui, eu teria que fazer assim, ó, para estar correto. Ó. Teria que botar outras chaves, entendeu? Aí estaria certo. Como ele já tinha umas chaves lá dentro, essas chaves lá de dentro não contam, entendeu? Para minha representação. Quando eu tirei ele com essas chaves que já estavam lá, ele aqui é um elemento. Ah, mas você está com chave? Sim, mas essa chave já estava lá. Tá entendendo? O que caracteriza o elemento? Ele vir para fora do jeito que está lá dentro. O 1, ele não tinha chaves, então ele vem sem chaves, como elemento. Ó. No momento que eu coloco as chaves nele, eu estou pegando o 1 lá ó, e transformando ele em um conjunto. Mas essas chaves não tinham lá. Só que o 2 e o 3 já tem chaves. Se eu for usar esse símbolo de estar contido aqui, eu tenho que colocar chaves além das que ele já tem. Ó. Tenho que colocar umas chaves para indicar que agora virou um subconjunto. O símbolo correto, por incrível que pareça nesse caso aqui, seria assim, ó. 2 e 3 pertence a A, certo? 2 e 3 pertence a A, porque ele já tinha chaves. Então, quando eu tiro eles com as chaves que ele já tinha, ele continua sendo um elemento. Certo? Então, o que caracteriza um elemento? Ele vir do jeito que está lá dentro. Certo? Um vem do jeito que está lá dentro, pertence. Quando eu coloquei as chaves, aí não, agora é contido. As chaves que ele não tinha. O 2 e o 3 veio do jeito que está lá dentro, o símbolo certo é pertence. Porque já tinha chaves lá, o 2 e o 3, tá vendo? Isso aqui é um elemento. Então ele vem, então aqui já vai usar o símbolo de pertence para ele. Se eu quisesse usar o símbolo de estar contido, ele deveria ter colocado outras chaves. Se ficou claro ou ficou confuso? Notem bem. Entendi. Se o elemento, ó, para ser elemento, ele tem que vir do jeito que está lá, certo? O 4, por exemplo, como é que eu fazia essa representação, representação aqui, qual seria correta? 4, em relação a ele pertence ou não pertence? Qual seria a representação correta? Seria contido, pertence ou não pertence? Seria pertence também. Porque o 4 já tem chaves lá. Ó. Agora, se eu quisesse usar o contido, eu teria que fazer assim, ó. 4, botaria outras chaves aqui por fora, tá? Está contido em A. Agora estaria correto. Entenderam? Se o elemento vier do jeitinho que está lá, você usa um pertence. Se ele, do jeito que está lá, adicionar umas chaves, aí vocês usam quem? O está contido. Ficou claro ou não ficou claro? Ficou claro. Quem tiver em dúvida pode dizer, tá? Com relação ao item F, é verdadeiro ou falso? E por quê? Quem pode me Falso. dizer? Mais do que falso, né? Ultra, mega, hiper falso. Certo? Não tem coisa mais falsa do que isso. O vazio, ele não é elemento, ele é subconjunto. Certo?
Só estaria certo se tivesse lá dentro como... Tivesse aqui dentro desse conjunto, tá? Beleza? Então, vamos lá. Vou excluir aqui tudo. Vocês estão vendo, né, pessoal, como as questões são desse jeito aí. Então, a gente aprende aquela coisinha bonitinha e tal, mas as questões vão puxar um pouquinho mais da cabeça. Porém, a notícia boa, sabe qual é? É que isso aqui é o máximo que eles podem cobrar dessa parte aqui de pertence e não pertence, tá? Bota logo uma questãozinha enjoadinha. Essa é a questão 2 aqui, ó, pra gente fazer. Dado os... Oxi. Oh, meu Deus. De novo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos lá. Dados os conjuntos A, B e C e D, né? Classificam verdadeiro ou falso. Vamos lá. O item A. O A está contido em B? Note, pessoal, que aqui ele está usando tudo está contido. Ó. Por quê? Porque aqui está fazendo relação entre conjuntos, tá? Ó. Não tem negócio de pertence, não. Aqui está fazendo relação sempre entre conjuntos. Então, não vai usar pertence, né? Tá bom? Aqui é muito fácil, né? O A está contido em B? Está, verdadeiro. Né? Sim. Verdadeiro. O B. D está contido em B? D, ó. O D está lá dentro. Não. Falso. É falso ou verdadeiro? Falso. É falso, né? É falso. Item C. A não está contido em D? É só a gente verificar. O A não está contido em D é falso, porque o A está dentro do D sim. Né? Ou seja, a gente está perguntando, um está dentro do outro, né? B está contido em C? Vamos ver B e C. B e C. É verdadeiro, não é falso, né? É falso. B está contido em D? Pessoal, um detalhe, viu? O B, ele não está dentro do C. Mas o C está dentro do B, né? Ó. Então, eu poderia dizer assim, ó. Que B contém C, né? Esse meu C tá... Pronto, esse aqui seria correto, né? Ó. Concordam? Esse aqui estaria verdadeiro, porque o B, ó. O C tá todinho lá dentro do B, né? E o item B está contido em D? É verdadeiro. E por último, C não contém A? Também é verdadeiro, né? Não está contido em A. O C não está contido em A. Então, essa questãozinha aqui é mesmo só para uma revisãozinha, né? Tudo que a gente viu. Estão vendo que não tem bicho de 7 cabeças, né, pessoal? Não é tão difícil, não, né? A matéria, ela é teórica, é meio chatinha mesmo. Mas não é difícil, certo? Difícil ela não é, não. Beleza? Vamos ver, vamos continuar, então. Lembrando que eu vou passar para vocês as questões lá da apostila, viu? Ó, operações com conjuntos, né? Isso aqui já é na segunda parte, certo? De que a gente vai falar agora de união, interseção, certo? Isso aqui é interessante. Até aqui tá todo mundo acompanhando, tá? Tá tranquilo. Se alguém tiver com dúvida em algum detalhe da parte que nós passamos, perguntem, viu? Ali foi só relações entre conjuntos. Agora a gente vai ver problemas, tá bom? Vamos lá. União de conjuntos, certo? É o seguinte. O que é unir dois conjuntos? É justamente fazer isso. Isso é unir, certo? Ó, o que é a definição aqui que ele dá, né? Ó, a união B... Não, vamos ler primeiro em cima. Dados dois conjuntos A e B, a união de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Notem nessa palavra, tá, pessoal? Ou é importante. Ou na matemática, aqui, quando a gente está falando de conjuntos, é somar, tá? Se uma coisa pertence a um ou a outro, eu estou somando, eu estou unindo, certo? Guardem isso, por favor. Toda vida que ele fizer isso, A ou B, ele está falando de união, certo? Se ele falasse A e B, aí seria interseção, certo? Beleza? Então, o que é a união? É um elemento que pertence a um ou a outro. Pronto. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem, então? Se tiver qualquer falha, vocês me avisem, por favor, viu? Falhar a chamada, vocês me digam que eu repito também. Não quero que ninguém perca nada. Aí vamos lá. Então, beleza. A união B, né?
O que que diz aqui, ó, a união B é quando X é tal que X pertence a A, ou, de novo, ou aqui, ó, X pertence a B. Por exemplo, aqui eu tenho o conjunto A, e aqui eu tenho o conjunto B. Vamos escrever aqui o conjunto A, né? O conjunto A é o quê, ó? O 3, o 5, o 2 e o 7, não é isso? E quem é nosso conjunto B? Ó, pessoal, nota que é tudo que está aqui dentro desse círculo do B, tá? É o 2, o 0, o 6 e o 4. Pronto, tá aí. Se eu fizer o A união B, como é que vai ficar o A união B? Aí eu vou juntar os elementos de A e de B, num só, certo? Então, A união B vai ficar como? Vai ficar o 3, o 5, o 7, o 2, o 0, o 4, olha, e o 6, né? Tá na ordem não, tá, pessoal? Porque eu tô olhando pro diagrama de Venn, certo? Mas tá aí, ó. O A união B é juntar todo mundo. Pega todo mundo e junta. Notem que o 2, ele pertence aos dois ao mesmo tempo. Então, eu não vou botar 2 e 2, né? Não precisa. Ah, mas eu quero. Ah, se quiser, bote, mas não tem necessidade, tá? Vocês entenderam o que é a união? Ó? É só juntar todo mundo. Pega todo mundo junto num só. Certo? Beleza? E outra coisa. Eu vou falar logo aqui da interseção. Ele vai falar já agora, tenho certeza. Mas a interseção é só o 2, tá? O que é interseção? É quando os dois conjuntos se interceptam. Eles se interceptam bem aqui, ó, não é? O que eles têm em comum? É o 2. Então, essa aqui seria a interseção. É o que pertence ao A e ao B. Esse aqui pertence ao A e ao B ao mesmo tempo. É a interseção, tá? A representação, pessoal, da união, certo? No diagrama de Venn, ó, seria assim, ó. Ele pintou todo mundo, tá? A explicação aqui não tá das melhores não dele, tá? Mas basicamente é assim, ó. Você teria o A e o B, certo? Separado o A e o B, então eu quero a união B. Eu vou pintar o A e pintar o B. Ou seja, o que tá no A e no B e nos dois ao mesmo tempo, certo? É tudo, tá bom? Beleza? Então pronto, Beleza. isso é a união entre conjuntos, tá? O que é importante aqui? Esse ou aqui, ó. Guardem. Isso é importantíssimo para quando a gente vai fazer problemas. Tá bom? Vamos lá. Então, essa é a união entre conjuntos, certo? Deixa eu só, pronto. A interseção, que eu queria falar, né? Que eu falei que queria falar. Pessoal, o que é interseção? É o que pertence aos dois ao mesmo tempo. Ele vai dizer aqui, ó. Dados os conjuntos A e B, a interseção de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo, tá? Então, é esse I, certo? A e B. Ele vai dar aqui a definiçãozinha lá, né? A e B. E o que seria a interseção entre A e B, ó, nesse caso aqui? Seria só esses elementos aqui, ó. Tá? Por quê? Porque eles são os que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Logo, a interseção B seria o quê? O 0, o 2, o 6 e o 4, tá? 0, 2, 6, 4, tá bom? Essa seria a interseção. Entenderam? O que é a interseção? O que pertence aos dois conjuntos. O que está tanto num quanto no outro, certo? Outro exemplo aqui, eu tenho um conjunto A. Ah, não, eu já está usando A e B, vou botar aqui o conjunto C. Tem aqui um conjunto C, certo? Que é 1, 2, 3, sempre usando os mesmos exemplos, né? E o conjunto D, que é 3 e 4. Quem é a interseção entre C e D? Quem me diz aí? C interseção D, quem é? 3. É o 3. Por quê? Porque o 3 pertence tanto ao C quanto ao D, tá bom? Então, a interseção é isso. Vocês olham para os dois conjuntos, eles têm isso aqui em comum, ó. Pronto, essa é a interseção. Ok? Esses dois conceitos são ultra, mega, hiper importantes. Mais importante do que esse I e esse OU também, tá? A interseção, nunca esqueça. A interseção é I. Opa. Olha, escreve tanto A que até a interseção eu tô botando A. Então, a interseção, pessoal, é o I.
tá? É o I. Acho que é horrível. Interseção é o I e a união é o OU, tá? A união é o OU. OU e a interseção é o I, tá bom? Tô falando isso porque cai em prova, certo? Muitas vezes ele vai dizer, eu quero a interseção. Ele vai falar isso, né? Ele vai falar, não sei o que, qual a quantidade que pertence a um ou a outro. Aí é união, tá? Em muitas provas ele não vai usar esses nomes aí, não. Beleza? Então vamos para frente. A diferença de conjuntos. Esse conceito aqui é interessante. Diferença, certo? O que é a diferença entre dois conjuntos? É um menos o outro conjunto, certo? É justamente a diferença da matemática. Ele colocou em um grupo muito grande, então eu vou dar aqui um exemplo menor para vocês entenderem, certo? Eu vou botar aqui bem grande aqui para poder ter mais espaço para escrever. Eu tenho aqui o conjunto A, certo? Preste atenção, pessoal. Tenho aqui um conjunto A. É 1, 2, 3 e 4. Certo? Tenho também o meu conjunto B. Vou botar 3, 4, 7, 9. Se eu quiser saber o A menos o B, como é que ficaria isso? Eu não vou... É para vocês verem como é fácil, certo? Quando vocês quiserem fazer a diferença, primeira coisa que vocês vão fazer é ver o que eles têm em comum. O que eles dois têm em comum? O 3 e o 4. Pronto. Então, como eu vou fazer o A menos o B, vai ficar como a diferença? Ó. Quem pode me dizer? Tentem chutar aí. Quanto é que seria o A menos o B? Conjunto A menos o conjunto B seria o quê? Eu já dei a dica. Já viu o que tem igual? O que seria o A menos o B? 1, 2, 7, 9. Quase, quase. Foi quase. É um pouco menor o conjunto. Ó, é o A menos o B. Seria quem, então? Ó, Então, são 1 e o 2. 1 e o 2, perfeito. Porque o 7 e 9 não pertence ao B, né? Entendeu? Então é tipo assim, ó, quando vocês forem fazer a diferença entre dois conjuntos, vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês vão pegar o primeiro que vem antes, vão ver o que ele tem em comum com o segundo, e só vão tirar essa comunhão, essa interseção. Pronto, sobrou 1 e 2. Se eu fosse fazer, no caso, o B menos o A, ficaria como? Quem pode me dizer? 7, 9. 7 e 9. É isso mesmo. Pronto, acabou. Então, diferença entre conjuntos é isso. Você pega o primeiro, ó, note que é o primeiro, menos o que é em comum com o segundo. Ficou claro isso? Vocês Sim. primeiro vocês primeiro vão ver a interseção. É por isso que a gente aprende, pessoal, diferença depois de ver a interseção, né? Porque você vê a interseção, aquele que é em comum, aí você tira só. Do primeiro, claro, tá? Beleza? Agora vamos ver aqui a representação aqui da apostila, né? Para nós vermos aqui como é que ele faz isso aqui. Ó, dados os conjuntos A e B, a diferença entre o conjunto A de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, mas não a B. Falando isso parece mais difícil do que o que realmente é, né? Ó, ele colocou aqui, ó, A menos B, certo? E botou X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Justamente o que nós fizemos. A melhor representação que eu acho é essa daqui, ó, diagrama de Venn. Ó o A menos o B, ó, como é que ele fez. Isso aqui, pessoal, é a interseção, ó, aqui no meio, ó. Aqui no meio a gente tem a interseção. Então, aqui fica bem claro, ó. É o A seria tudo isso, tá? O A, né? Isso aqui é a bola do A, ó. Então, eu pego o A menos essa interseção. Então, só sobrou o quê? Essa bola laranja, né? A melhor representação que tem é a do diagrama de Venn, certo? Essa é a melhor representação. Aqui no caso, ó, quem seria o A menos o B? Seria o 22, o 21, o 24, 25, 26, 27, 28. E não entra esses dois, ó. Certo? Então, o A menos o B, nesse caso aqui, ó. A menos B, né? Seriam esses elementos aqui, ó. Vou rachurar aqui, ó. Pronto. E se eu quisesse o B menos o A, aí seria, eu vou rachurar aqui de vermelho, ó. Seria esse daqui, ó. Tá? Beleza? Ficou claro isso? É aquilo lá que eu fiz, tá, pessoal? Aquilo lá, você pega o primeiro menos o que é em comum com o segundo. Beleza? Então vamos lá, vamos para frente. Isso aqui seria a diferença entre conjuntos, né? A gente está até que
Deixa eu ver que horas são. 4h30. Vou ver se eu consigo. Vamos ver até onde a gente vai para nós fazermos alguns exercícios, certo? Que eu separei. Agora não sei se a gente tem conteúdo para ver, né? Aqui ele botou um resumo, né? Ó, união. Basta estar em um para estar na união. Interseção, só está na interseção quem está em todos. E a diferença são os elementos de A que não estão em B, né? Aqui são as definições. Quem quiser tirar um print ou coisa do tipo, é isso aí, né? Aí vai de cada um, tá bom? Vamos lá. Pessoal, aqui está dando outra definição, né? Outras que não tem importância. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer agora alguns exercícios, tá? Essas aplicações aqui são interessantes. Aqui, pessoal, são operações com conjuntos. Essas operações aqui, eu vou dar para vocês uma fórmula, tá? Uma fórmula para vocês fazerem isso aqui mais facilmente. Beleza? Eu vou dar um exemplo primeiro, vou lá para o quadro branco, tá? Eu sempre prefiro um modo alternativo, que é mais fácil. Quando eu estudava, eu aprendi muito sozinho. Sempre fui muito assim, porque, não sei. Aí eu tenho umas maneiras que eu prefiro, que eu acho mais fáceis, tá? Então, eu fiz essa fórmula aqui, que eu acho boa. Para quando a gente está tratando de conjunto, ela facilita, tá? Eu vou dar um exemplo com 5 pessoas aqui, tá? Eu tenho uma pessoa A, B... deixa eu tirar esse corretor aqui, pronto. Vou fazer aqui um exemplo com 5 pessoas, certo? Tenho aqui 5 pessoas, A, B, C, D e E, tá bom? Deixa eu tirar esse também, não pode ser maiúsculo, porque vão ser elementos. A, B, C, D e E, pronto. Então, essas 5 pessoas, certo? Dessas 5 pessoas, as 3 primeiras, o A, B e o C, certo? Gostam de matemática, tá bom? Essas 3 últimas aqui preferem português, né? Não, gostam também de português, melhor dizendo. Gostam também de português, certo? Dado para vocês notarem aí que o C gosta tanto de matemática quanto de português, né? Então, vamos colocar isso aqui no diagrama de Venn. Aqui, o primeiro grupo vai ser o grupo que gosta de matemática, tá? Esse grupo azul. E esse segundo grupo vai ser o grupo que gosta de português, tá bom? Beleza? Do grupo que gosta de matemática, nós temos quantas pessoas? Nós temos 3, né? Que seria quem? O A, certo? O B e o C. Acho que o C eu já coloquei aqui no meio, porque eu já sei que ele também gosta de português, né? Ó. Do pessoal que gosta de português, tem quem? Tem o D. Olha que ele é horripilante, né? Tem o D, peraí. O D e o E. Pronto. Beleza. Então, vamos agora colocar em números. Eu quero explicar para vocês por que muitas pessoas erram esse tipo de questões, tá? Quantas pessoas gostam de matemática, que eu perguntei? 3. Quantas pessoas gostam de português? 3 também. Quantas pessoas gostam das duas? Mate 1. e português? Pronto. Esse eu posso colocar no lugar desse eu posso colocar uma interseção, né? Vocês lembram que eu falei para vocês? Uma. Né? O I é a mesma coisa. Então, beleza, pessoal. Quando eu imagino que eu pergunto para vocês, o cara tá dizendo a questão. Pessoal, 3 pessoas gostam de matemática, 3 de português e uma gosta das duas. E alguém pergunta assim, só um minuto. Imagine que alguém pergunte assim para vocês, quantas pessoas foram feitas essa pesquisa? Com quantas pessoas? Aí alguém diz, olha, se são 3 de matemática e 3 de português, muito fácil, 6 pessoas. Né? Uma pessoa que não raciocinar vai pensar assim, 3 de matemática, 3 de português, 6 pessoas. Só que tem um detalhe aqui. Qual é o detalhe? A interseção. Certo? Teve uma pessoa, que é o C, que está sendo contado quantas vezes? 2 vezes. Certo? O C está sendo contado 2 vezes. Por isso que o número está dando mais, ó. Na prática, foram quantas pessoas, pessoal, que nós fizemos a pesquisa? 5. A, B, C, D e E. Só quando você soma ignorando a interseção, você chega num absurdo de 6. Então, toda vida que nós formos fazer operações com conjuntos,
Nós temos que tirar a interseção, certo? Para que o cálculo dê correto, nós temos que tirar a interseção. Entenderam? Por quê? Porque essa interseção aqui confunde. Porque ela está sendo... Aqui tem o C e aqui também tem o C. Então, eu contei ele 2 vezes. É isso que está dando errado, entendeu? O que a gente vai fazer para evitar esse problema? Tem 2 formas, certo? A primeira é você fazer o seguinte. Vou até fazer aqui... Vou colocar aqui em números, tá? No primeiro, nós temos 3 pessoas, né? No primeiro grupo. Vou apagar aqui o ABC, vou colocar agora em números, tá, pessoal? Vamos lá. Para o primeiro grupo, eu tenho quantas pessoas? 3. Para o segundo grupo, eu tenho quantas pessoas que gostam de português? 3. E da interseção, tem quantas pessoas? 1. Logo, o cálculo correto é esse aqui, ó. Vocês vão pegar o seguinte, vocês vão somar, ó. Soma e subtrai a interseção. Só isso que vocês vão fazer. Quando vocês estiverem em 2 grupos, como é que eu sei a união entre esses 2? Eu pego 3 mais 3 menos 1. Ou seja, eu tiro a interseção, certo? Porque eu contei ela 2 vezes. Isso aqui vai dar exatamente quanto, hein? Ó, 3 mais 3 menos 1, 5. Aí eu chego no número mágico, que seria a quantidade de pessoas que foram pesquisadas. Vocês entenderam isso ou não? Entendi. Isso daqui, pessoal, serve para grupos para problemas de conjuntos com dois conjuntos, certo? Pesquisados. Existem outras perguntas. Essa primeira pergunta aqui é para eu saber quantas pessoas foram pesquisadas no total, certo? Quantas pessoas que foram pesquisadas no total? Eu pego esse, mais esse e subtraio com aquele. Ou seja, isso aqui, pessoal, é a união, tá? Isso daqui é o M união P, certo? Então, se eu quero fazer a união entre 2 conjuntos, eu sempre tenho que fazer dessa forma. Mais, menos. Mais, menos. Mais, menos. Beleza? União. Existem as outras perguntas quais são? Preste atenção aqui. Outra pergunta que eu poderia fazer seria o seguinte. Quantas pessoas gostam apenas de matemática? Lembrando que é o A, o B, né? Ó, o B, esse B parece dar um D, né? A, o B, o C, o D e o E. Eu já sei que é assim, né? Ó. Quantos gostam apenas de matemática? Ele poderia fazer uma pergunta assim também. Se vocês olharem para ali, ó, fica bem fácil. Quem gosta apenas de matemática, ó, é o A e o B. Por quê? Porque o C gosta das 2. Mas se eu não puder visualizar, é bem simples, ó. Eu só olhar para esse círculo azul. Olhem para esse círculo azul, ó. E vocês olhem que ele é 3 e o 1, né? Ó. Ou seja, mais e menos. Se eu quiser saber quem gosta apenas de matemática, eu vou pegar o quê? Ó? 3 menos 1. Quantas pessoas gostam apenas de matemática? 2. Quando eu quiser saber alguma coisa relativa apenas a esse círculo azul, que é o da matemática, nesse caso aqui, ó, eu vou olhar apenas para esse círculo, ó. Certo? Então, vai ficar isso, né, ó, mais menos. Ó. Então, vai ficar 3 menos 1. Aí eu vou saber quem gosta apenas de matemática. E isso funciona para quem gosta apenas de português também. Ó. Se eu quiser quem gosta apenas de português, eu faço como? Ó? 3 menos 1. Entenderam ou não? Sim. Porque muitas vezes, pessoal, eles vão fazer uma pergunta... são várias perguntas que eles vão fazer nesse tipo de problema. Isso daqui, só para lembrar, são os problemas mais difíceis de conjunto, certo? Que é quando ele vai ter 2 grupos e vai querer saber quem pertence a um, quem pertence a outro, entenderam? Então, isso aqui é importantíssimo que vocês fiquem craques, certo? Entenderam? Vamos lá, vou resumir aqui para vocês. Deixa eu botar aqui no outro quadro. Quando vocês tiverem 2 conjuntos, vai ficar da seguinte forma. Você vai ter o primeiro aqui, vai estar aqui o outro aqui, ó. Segundo. Então, a forma vai ser essa aqui, ó.
mais, menos, mais, certo? Só isso, se tiverem dois conjuntos. Então, se eu quiser saber os elementos do conjunto A, vocês vão pegar, olhar somente para esse conjunto A, ó, mais e menos. Então, você vai pegar o que tem aqui menos o que tem aqui. Se eu quiser olhar apenas para o conjunto B, né? Aí vai ficar como? Vai ser esse daqui, ó, mais esse menos esse. E se eu quiser o A união B, aí vocês vão fazer o quê? Mais, menos, mais. Certo? Somar o que tiver aqui, ó. Menos esse, mais aquele. Certo? Isso aqui é uma maneira fácil. Tem... Ah, mas eu aprendi de outra forma. Se você já sabe de outra forma, ótimo. Porque aí você já sabe de duas maneiras de resolver, tá bom? Não tem problema. Certo? Esse método que eu uso, assim, é a mesma coisa do outro, tá, pessoal? Só que isso aqui é uma maneira mais fácil de se compreender. Claro, se você aprender de outra forma antes, você vai achar outra forma mais fácil que você viu primeiro, né? Tá bom? Mas anotem isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui serve para conjunto, para dois conjuntos, quando nós temos relações entre dois conjuntos, certo? Tá ok? Sim. Tá ok. Vocês estão me ouvindo, né? Tá, não tô... Ah, tá, pronto. Sim, Porque sim. às vezes eu tenho medo de sair aqui aí não coisa. Vamos lá. Vamos voltar agora para a aula, né? Rapaz, essa aula é muito grande. Acho que a gente vai não vai dar para nós vermos tudo. Mas a gente tem muito tempo ainda, né? Para prova. A gente vai conseguir ver tudo. Ano passado a gente conseguiu. Pronto, tá aqui. Ó, numa sala de aula, 15 alunos jogam basquete como única atividade esportiva. Tá? 15. Notem bem, ó, como única, certo? Então, 15 jogam basquete como a única. 25 jogam futebol como a única. Pessoal, olha o detalhe aqui. Aqui a gente vai usar aquele mais, menos, não, viu? Porque aqui ele já está dizendo que isso aqui é a única, tá? Ó. Certo? E 7 praticam as duas atividades. Então, tem 7 aqui no meio. Ó. Quantos alunos foram pesquisados, sabendo que todos optaram por pelo menos um dos dois esportes? Essa questão aqui, ela é só para ferrar com a explicação que eu dei. Tipo, não é comum ele falar isso, certo? Mas é bom até que eu tenha botado essa questão para que vocês lembrem de uma coisa. Se ele falou que 15 já é a única atividade esportiva, então nesse caso aqui eu só vou somar 15 mais 7 mais 25. Eu não vou fazer aquela regra, tá, pessoal? Por quê? Porque aqui ele já disse que 15 é a única. Então esses 15 aqui, ó, já tá tirado a interseção. Esses 25 também é a única, ó, então já tá tirada a interseção. Então não tem por que eu diminuir a interseção, entenderam? Nesse caso aqui, eu não vou diminuir a interseção, porque o 15 e o 25 são a única atividade esportiva, certo? Se ele disser, se não tivesse esse único aqui, ó, aí a gente faria normal. Se ele dissesse 15 alunos jogam basquete, se for só até aqui, 25 alunos jogam futebol. Aí eu teria que fazer daquela maneira, 15 mais 25 menos a interseção, certo? Se ele não dissesse esse negócio de única atividade esportiva, aí eu teria que fazer daquele modo como eu expliquei para vocês, que é o modo mais comum, tá, pessoal? Aquilo ali é o modo mais comum. Porém, se ele diz na própria questão que essa primeira atividade aqui, ó, do basquete, é a única, então eu não vou mais tirar a interseção, nem me preocupo com aquilo, não vou usar aquela forma, tá? Eu só vou somar tudo. Somar o basquete, mais futebol, mais a interseção. Entenda, a interseção é o que faz os dois ao mesmo tempo, tá? Seria esses 7, certo? Ficou claro, não? Sim. Ficou. Certo. Então, guardem isso, por favor. Viu? Guardem isso demais. Isso aqui é importantíssimo. Certo? Pois bem. No caso aqui, não precisa falar. Aqui é só somar, tá? 25 mais 15 mais 7, 47, não é isso? Vamos para frente. Essa aqui sim. Vamos fazer essa aqui é boa. Dos 180 funcionários que trabalham no escritório de uma empresa, precisamente
108 fala inglês. 68 espanhol. 32 não fala nem inglês nem espanhol. Quantos funcionários falam as duas línguas? Inglês e espanhol. Ó, muito boa essa questão, tá? É como eu falei, esses caras que fazem essas apostilas não tem muito boa didática, não, tá? Essa aqui não é a questão que eu queria fazer nesse momento. Eu queria fazer uma outra mais didática para vocês. Mas eu vou fazer ela porque tá aqui, tá? Vamos lá. Você disse que tem quantos funcionários, pessoal, no total? 180. 180. Esse 180, eu vou até botar de preto, ele é o nosso conjunto que a gente chama conjunto universo total, tá? Então, nosso universo é formado por 180. Não é isso? Aí ele diz que 108 fala inglês. Eu vou botar aqui no azulzinho, tá? Inglês. Então, aqui tem 108. Beleza? 68 falam espanhol. Vou botar aqui bem aqui 68. E 32 não fala nem inglês nem espanhol. Vamos lá. Quero muita atenção de vocês agora, tá? Esses 32, pessoal, sempre tem esse tipo de coisa nas questões, sempre. Então, se acostumem com isso daqui. É o grupo que eu gosto de chamar de nhan, tá? O não. É o não. O pessoal que não faz nenhuma cor nem outra, é o N. Tá? Eu boto assim, ó. Então, são quantos que não falam nada? 32. Certo? Aprendam uma coisa. O que é o conjunto universo? É tudo. Certo? Conjunto universo é tudo. Eu somo tudo, beleza? Ele pergunta assim na questão. Quantos funcionários falam as duas línguas, ó? As duas línguas. Ele quer saber quantos falam as duas línguas. Eu não sei, né? Então eu vou chamar de quê? Vou botar um X aqui, ó. Não sei quantos falam as duas línguas. Certo? E aí, quem tem uma ideia aí? Quem quer dar uma dica? Quem tem uma noção de como resolver essa questão? Quer dizer aí? Alguém quer compartilhar? É bom que vocês usem a cabeça, né? Se eu der a resposta assim de graça, fica muito besta. Vamos usar a mente. Xi, Carol já fez? Será? Não sei, Carol. Eu teria que fazer aqui o cálculo para saber. Mas deixa eu ver aqui. 4, né? Deixa eu ver. Bem, eu não sei, vou ter que fazer, tá? Alguém quer me dizer mais ou menos como faria? Eu vou guardar a resposta da Carol aqui, vai que tá correto, né? Então vou guardar aqui. Ó, pessoal, para nós fazermos essa questão, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. O universo, como eu falei para vocês, ele é a soma de tudo. O universo é a soma de tudo. Vou botar até assim, ó, soma do nhan, tá? Do grupo que não gosta de nada, mais a união. Aprendam isso. O que é o universo? Eu vou somar tudo. Eu vou somar esse grupo que não escolheu nada, mais essa união aqui, ó. Pronto. Comecem assim, na mente. O universo é a soma do grupo que não gosta de nada, mais essa união. E quem me diz qual é a equação que representa essa união? Primeiro que não dá para calcular, que eu não tenho um x. Mas quem pode me dizer uma equação que representa essa união? Dá para fazer isso com uma equação, dá não? Acabei de explicar para vocês, eu não esqueça. Ó, mais e menos. Deixa eu, sem querer escrever aqui na hora, deixa eu ver aqui. Alguém escreveu algo. 10 mais 68. Ah, a Carol fez, né? Vamos ver. Não, peraí. Sim. Não é isso. Não é isso ainda, não. Mas eu gostei que fez, certo? Aprendi uma coisa, viu, pessoal? Melhor vocês fazerem e errarem do que vocês não fazerem. Porque quando vocês fazem e erram, vocês aprendem, viu? Mas é mais ou menos por aí, Carol. Tem que fazer uma coisa parecida. Só tem um detalhe. Ó. Eu quero que alguém me diga qual é a equação que representa isso aqui, ó. Olhem para cá. Mais, menos, mais. Mais, menos, mais. Eu posso dizer que isso aí é 108, não é não? Ó.
mais 68 menos x. Posso dizer ou não posso? Pode. Uhum. Pronto. Então, é isso que vocês vão fazer. Isso daqui, ó, é 108 mais 68 menos x. Certo? Ah, mas por quê? Porque é a união, pessoal. Eu tô pegando esses dois juntos. Então, aprendam isso, certo? Quando eu for fazer união entre dois conjuntos que tem interseção, eu tenho que fazer dessa forma. O primeiro mais o segundo menos a interseção. Certo? Olha o que foi que eu disse ali em cima. Ó. O conjunto universo é o quê? Vou até botar um N, né? Porque pode até confundir vocês. O conjunto universo, ele é a soma do conjunto união, o conjunto N mais a união. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer agora o cálculo. Quem é meu conjunto universo? 180. Então, vai ficar como? Vou fazer aqui de vermelho. Então, vai ficar 180. O caminho era mais ou menos o que a Carol fez. Só que tem esse detalhe aqui do coisa, né? Ó, da união. Então, 180 é igual ao quê? É igual a união. Notem que isso aqui é a nossa união, tá, pessoal? 108 mais 68 menos x mais o conjunto que não respondeu nada, ó, mais o 32. Entenderam aí? Sim. Sim. Então, pronto. Agora, o que eu faço? Eu passo letra para um lado, número para o outro, né? Então, x vem positivo, né? Ó, é igual. Alguém com uma calculadora em mãos aí para fazer esse cálculo para mim? 108 mais 68, ó. 8 Mais 32 menos 180. Ai, meu Deus. Façam aí para mim, por favor. Eu acho que dá, deixa eu ver, 140, 208, 28, né? Eu não sei, eu fiz de... Pronto, e o de fez aí, ó, 28. Pronto, 28. Então, pessoal, 28 pessoas é o que faz parte desse conjunto aí do meio, né? O X. Eu posso pedir um favor para vocês? Eu quero que vocês façam isso para mim. Quero que vocês resolvam essa questão aqui de novo, sem ver a resolução. Assim, depois, se vocês tiverem dúvida, vocês olhem. Essa questão, pessoal, ela é perfeita é perfeita ela. E já caiu questão igual a essa aqui, muito parecida. Certo? Muito. Isso aqui é tipo, é clássica, é uma questão clássica. Beleza? Essa questão, ela é clássica. Tá bom? O nosso tempo meio tá corrido. Então, não sei se dá para explicar uma matéria nova. Porém, matéria nova, assim, continuar no conteúdo. Mas essa questão é perfeita. Viu, pessoal? Perfeita mesmo. Porque aqui a gente tem dois conceitos. A gente tem o conceito do universo, né? A gente tem que fazer uma união, ó, e tá faltando a coisa aqui, né? E isso daqui é, tipo, enfim, essa questão é perfeita, certo? Guardem ela. A gente usou aqui o mais, menos, certo? Eu acho que eu vou deixar para explicar para vocês o conjunto com 3 bolinhas, né? Na próxima aula, certo? Que é a mesma coisa, só que um pouquinho mais complexo. Próxima aula a gente dá isso. 28 funcionários da empresa falam inglês e espanhol. Perfeito, Mariana. Então, pronto, pessoal. Essa questão aqui eu quero que vocês refaçam, tá? Ah, mas não entendi. Tá gravado. Leandro, eu acho que vai postar essas aulas aqui. Então, vocês adiantem lá o vídeo até essa parte, que essa parte que é importante, tá? Beleza? Tudo foi importante da aula. Tudo cai. Viu? Tudo. Não tem nada aqui que tenha sido... eu não perco tempo. Eu sou bem direto nos assuntos, certo? Tanto que eu nem quis falar negócio de história, de quem vai cair. História de conjunto, quem que vai saber disso? Meu foco aqui é fazer que vocês façam na prova, certo? Beleza? Deixa isso aí para o professor de colégio vocês fazerem. Ele que explica as histórias para vocês. Ó, pois bem, tiraram print já? Sim. Sim. Vocês entenderam a explicação? Ó, entenderam aqui por que eu somei? Ó, eu peguei o conjunto universo, ele é a soma de tudo, de todos os conjuntos, que seria o conjunto não, né? Mas essa união aqui, ó. Essa união a gente usa usando essa formulinha aqui. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que tem mais para frente. Aí, próxima aula eu vou continuar. Não vai mais dar tempo da gente fazer... a gente também não quer esticar demais, né? A gente já viu coisa demais hoje. Aí, ó, vou mandar depois uns exercícios para vocês, certo? Lá no grupo. Vou criar essa semana, no decorrer da semana, vou criar o grupo
no Classroom. Eu vou ficar mandando pelo Classroom, certo? Beleza? Deixa eu ver aqui. Ah, aqui Beleza. são os exercícios, né? Aqui são exercícios com 3, esse que próxima aula a gente vê, tá? Pra não ficar muito corrido, beleza? Esse próxima aula a gente parou aqui, certo? Pessoal, então vou terminar aqui. Eu não vou ficar esticando, porque não tem necessidade. Vai só confundir a cabeça de vocês, certo? Ou vocês querem que eu explique esse com 3 conjuntos aqui? Tem 5 minutos, se quiserem. Eu posso dar só a fórmula, uma introduçãozinha. Não vai dar para resolver essas questões, pelo menos. Eu vou botar aqui, próxima aula eu explico de novo. Só colocar aqui, dar o spoiler. Eu vou encerrar a aula, mas só colocar aqui o spoilerzinho para vocês. É assim, ó. Quando forem 3 conjuntos, a regra é parecida. Vocês têm 1, né? 2 e 3, certo? Quando vocês tiverem 3 conjuntos, vai ser assim a fórmula. Só botar a fórmula mesmo. Mais, certo? Aí menos e mais. Quiserem treinar essas questões aí, tá? Já dá para fazer. Notem, pessoal, que isso aqui é a união, tá? Ó, A, união com B, união com C, certo? Então, vocês usam essa relação aí, beleza? Isso aqui é uma maneira bem rápida de vocês fazerem. Vocês pegam aqui, no caso, A seria o vermelho, B, o azul, e o C outra coisa, tá? O seu verde aí, né? Tá bom? Então, aqui a forma tá dada. Próxima aula eu vou ter que fazer de novo, porque também não vou correr à toa, certo? Então, pronto. Até a próxima aula, tá, pessoal? E estudem, revejam, refaçam, tá? Espero que tenha dado para ter uma compreensão assim, certo? Tchau, Mariana. Até a próxima aula, você todo mundo, viu? Tchau, tchau. Valeu, Guilherme. Tchau, até a próxima. E bons estudos aí, viu, galera? Valeu.